Fala galera, Rafa Ansani falando, finalmente aí, né, trazendo uma grande novidade para vocês, muita gente esperando, me cobrando, né, e aguardando aí para ver o que eu iria anunciar. Primeiramente, vocês que estão aí assistindo esse vídeo, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafa Ansani, eu sou trader há mais de 10 anos, sou fundador do Investidor Fora da Curva e hoje sou também administrador e gestor de um fundo fechado, onde utilizo muito de operações day trade também para aumentar a performance desse fundo, para aumentar os nossos resultados, que têm sido extremamente consistentes. Tá? Então, primeiro de tudo, essa planilha que vocês estão vendo é uma planilha que eu, Rafa, desenvolvi. Para chegar nisso daqui foram alguns anos, tá, desenvolvendo, colocando estudos ali, né, que eu demorei muito tempo para desenvolver. Todos esses estudos são 100% desenvolvidos por mim. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Se por acaso algo que você vê nesse sentido, pode sim, né, ter sido aí aprendido comigo, que eu já fiz aí 2 cursos, né, ensinando como que é feita essa planilha. E aí você pode falar, Rafa, mas e aí? Então você vai lançar um curso ensinando isso. Por que que eu não vou... Tá? E não pretendo mais lançar nenhum curso, primeiro por falta de tempo, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não tenho conseguido fazer mais cursos, estou realmente focado, né, nessa gestão desse fundo fechado, então tem sido muito raro mesmo eu ter feito algum curso nesse sentido. Segundo, a minha planilha hoje, primeiro de tudo, né, ela está sempre em desenvolvimento, eu sempre vou trazendo cálculos novos, coisas novas que eu vou olhando no mercado, obviamente que para eu colocar na minha planilha, porque eu já validei aquilo, né? Não perco tempo desenvolvendo e colocando aqui algo que eu vejo que não faz sentido. Então, primeiro tem tudo isso, né? Ela está sempre em desenvolvimento. E segundo, que é um ponto extremamente relevante, hoje essa planilha minha ela consta, né? Ela busca dado de 3 plataformas diferentes, entre elas, né, algumas pagas e não é barato. Tá? Alguns ativos aqui globais, ativos internacionais, vocês falam, mas eu posso encontrar isso em uma plataforma gratuita. Você encontra, mas não é real time. Tá? Você não consegue essa informação em tempo real. Você precisa pagar. Né? Então, aqui são 3 plataformas diferentes alimentando essa minha planilha em tempo real, sem delay. E para vocês fazerem isso, ainda que eu ensine tudo, como eu já fiz, né, ensinando nos cursos aí algumas coisas da minha planilha, ainda que eu ensine tudo, o custo para vocês de assinatura, de dados, né, dessas plataformas fica muito, muito puxado, realmente. Tá? Então, eu vejo que assim, a melhor possibilidade é essa que eu vou falar para vocês aqui, onde vocês estarão vendo algo que eu utilizo e não é brincadeira, tá? Eu opero conta real, opero lotes grandes. Então, isso é o que me faz tomar, né, decisão hoje. Se eu pudesse escolher, né, se eu tivesse que escolher entre as telas todas que eu enxergo, uma tela que eu não poderia ficar sem hoje de jeito nenhum, seria a tela da minha planilha. Né? Aí vocês podem falar, poxa, Rafa, mas... você não olha mais análise técnica, análise gráfica, né, o tape reading? Claro que eu olho. Né? Eu sempre, durante a minha carreira como trader, quem me acompanha há mais tempo já sabe disso. Né? Eu nunca paro de evoluir, porque eu vejo que no mercado a gente tem que estar evoluindo o tempo todo. E evoluindo não é tentando assim inventar a roda. O que eu vejo, tá, que é extremamente importante hoje e que fez o mercado mudar muito, é que os mercados eles estão cada vez mais conectados, cada vez mais correlacionados. Os ativos globais eles estão muito interligados. Então, qualquer ativo que você negocie, pode ter certeza absoluta que ele está, sim, seguindo algum outro parâmetro que muitas vezes não está aqui dentro, está lá fora. E o principal, né, que eu vejo que os traders precisam ter hoje é agilidade. E agilidade não é só você... ter ali 200 telas olhando diversos ativos de uma vez, porque não tem como, mesmo que você faça isso, né, você não vai conseguir ver tudo ao mesmo tempo de uma forma rápida, né, e de uma forma que te dê dinheiro também. Já vou entrar mais a fundo nisso. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender por que que eu fiz tudo isso, por que que eu tenho uma grande novidade para vocês, tá? E por que que isso vai mudar drasticamente para muito melhor o resultado de todos vocês aqui. Tá? Quando você fala de acompanhar outros ativos, primeiro, você precisa aprender a compilar essas informações.
Então, como eu falei, se você tem 300 telas e você precisa olhar para aquilo, não dá tempo, né? Então, nessa planilha, eu estou compilando, né, um monte de informações. E aí você fala, ah, Rafa, tá bom, você pegou várias cotações aí, você compilou isso, pô, legal pra caramba, bacana, né, já facilita, mas não é só isso. Eu preciso compilar essas informações, eu preciso processar essas informações, e o mais difícil, que pouquíssimas pessoas conseguem, transformar isso em métodos práticos que vão dar dinheiro. Afinal, né, o que a gente quer no resultado, né, é ganhar dinheiro. Então, você desenvolver algo que é extremamente teórico, mas que na prática não vai te dar grana, não resolve. Eu pegar e fazer vocês aqui enxergarem uma planilha que basicamente só vai replicar as cotações externas, não resolve, né? Porque não adianta você olhar as cotações, você tem que entender, como eu falei, compilar, puxar esses dados, condensar tudo isso, processar. E esse processar entra um mérito muito grande meu, que eu tive muito tempo para fazer isso, tá? Que é processar tudo isso e transformar em fórmulas para precificar, né, para me dar um sentimento de mercado ali real time, para eu entender o que o mercado está fazendo, o que está puxando o quê, né, de uma forma muito rápida. Isso, né, fazendo isso com um nível de objetividade grande, é onde você não vai ter dúvida sobre o que você precisa fazer no mercado e é onde você vai começar, né, a crescer, colocar cada vez mais lote, fazer lucros cada vez maiores e com muita segurança, porque você está vendo que aquilo realmente é o mercado, é aquilo que funciona, aquilo que vai te dar dinheiro. Tá? Então, assim, análise gráfica, eu tenho na minha tela, continuo olhando. Tape Reading mudou muito, né? A gente via muito mais, pelo menos, Rafa, eu tinha muitas informações de Tape Reading na minha tela, aos poucos eu fui tirando, porque vocês sabem, hoje tem tanto robô, tanto algoritmo, tanto fluxo que é bagunçado, são diversas pontas executando de uma vez, ficou muito mais difícil. O book que a gente olhava antigamente, né, tinha muito lote, hoje você não vê esses lotes pendurados. Então, várias estratégias ali que eram até que simples de fazer com o tape reading, você não consegue mais fazer. Tá? E assim, quando você vai compilando essas informações e olhando para as coisas certas, você vai, ao mesmo tempo, antecipando um pouco o que o mercado pode fazer. Claro que essa fala, antecipar o que o mercado pode fazer, não dá para entender que isso é 100% das vezes. Não existe isso, tá? Nada do que vocês façam no mercado, desenvolvam no mercado, vai funcionar o tempo todo, isso é óbvio. Mas o importante é que funcione a grande maioria das vezes, né, que é o que acontece com os estudos que eu faço, que eu desenvolvo. E, em cima disso, basta você ter um bom gerenciamento de risco. Se você acerta a grande maioria das vezes e tem um bom gerenciamento de risco, obviamente você vai fazer dinheiro sem dificuldade. É isso que acontece comigo. Começo a operar todos os meses, né, e tenho certeza, assim, 90% de certeza que vai ser muito difícil fechar negativo. Por quê? Porque eu coloco o meu dinheiro em métodos que eu sei que funcionam, em métodos que eu sei que eu vou acertar a grande maioria das vezes, e aí basta ajustar, né, ter um bom gerenciamento de risco para perder dentro do meu limite normal, dias que o mercado não se comporta, né, com um fundamento, ou que o mercado fica um pouco mais irracional. Tá? Então, eu olho análise gráfica, eu olho o tape reading, mas continuo olhando, claro, até porque tem alguns indicadores que eu tenho também no meu gráfico que eu desenvolvi, né, que estão aí no Profit para vocês, como o NCNV, né, Rafa Ansani, NCNV, é um indicador que eu uso demais ainda, e tudo isso ajuda. Agora, hoje, né, eu fui compilando tanta coisa, fui trazendo tantos estudos, desenvolvendo tantas coisas nessa planilha, que aí realmente, para mim, isso é algo hoje que é crucial. Eu não consigo operar, né, sem ter essa planilha, sem olhar. É como se isso daqui fosse o olho para mim, sabe? Como se eu tivesse ali uma dificuldade de enxergar e a planilha ela é o óculos, né, ou ela é a lente de contato que me faz enxergar o mercado. Sem ela, hoje, eu realmente sinto, né, que eu estou cego no mercado, não estou vendo. Tá? E vamos lá. Eu quero falar algumas coisas importantes para vocês. A primeira delas, eu quero dar, né, uma aula aqui breve sobre essas informações que tem na minha planilha para vocês entenderem, né, o que dá para tirar de informação dela, né, por que ela é tão importante para mim. Tá? Então, primeiro, eu vou passar aqui
para vocês explicando aqui as principais ferramentas, aquilo que eu mais olho aqui nessa planilha. E depois eu quero deixar aí para vocês uma informação extremamente importante. Então fica nesse vídeo até o final, tá? Primeira coisa aqui, extremamente importante. Logo nessa parte aqui de cima da planilha, eu tenho 2 termômetros que eu digo, né? Então eu tenho aqui um panorama estratégico. Isso daqui, tá? Não é o panorama pré-mercado que muitos devem ver lá no meu relatório Trader News. Aquele panorama pré-mercado ele é extremamente importante, ele é muito legal, tá? Mas aqui são fórmulas diferentes. Então aqui eu tenho 8 fórmulas, tá? 8 cálculos diferentes que vão me dar, né, esse resultado. E a planilha só está parada porque o mercado está fechado. Hoje é sábado, tá? Então por isso que não está mexendo. Vocês vão ver ela aberta e com o mercado rolando ela fica ajustando o tempo todo. Isso daqui ele é um termômetro de tendência, né? Para quê? Ó, dólar, ó, dólar. Então quando é dólar eu estou olhando o quê? Né? Quando dá a maioria que compra, igual estava dando nesse momento, o que significa isso? Compra para o dólar, não é para o índice. Tá? O índice geralmente é inverso, e aí vocês vão entender aqui nessa planilha também como que eu olho isso, tá bom? Então aqui eu tenho a compra, né, 57% compra, 29% neutro, né, que é essa corzinha amarela, meio laranja, e aqui 14% dando venda. Isso aqui vai atualizando em tempo real. Então você está numa operação compradora, você está vendo isso, né? E fala, beleza, né? Vamos lá, o mercado está dando compra ainda, o mercado está comprador, vou tentar segurar um pouco mais essa operação. Começou a mudar muito, você pode sair dessa operação, né? Começou a ficar vendedor aqui. Esse é um outro termômetro que eu desenvolvi, tá? Aqui a gente já usa um pouco mais, é um peso bem maior dos juros, tá? Os juros nossos, né? Juros futuros aqui, os DIs, e ele me dá um percentual. Então, assim, quando estiver, tá, esse termômetro acima de 10%, significa que o mercado é comprador de dólar naquele momento. Ele também vai ajustando real time, tá? Vocês vão ver isso movimentando, é show de bola. Então, acima de 10% ele vai ficar verde, né? Ele fica essa bola verde, seria compra para o dólar. Entre 10%, vamos supor 9%, até menos 10% é neutro. Tá? Então, aí ele vai ficar um círculo aqui laranja em volta desse termômetro meu. Tá? Porque ele fica laranja quando está menos de 10% positivo ou quando até menos 10%. Então, de 10 a menos 10, ele é neutro. Abaixo de menos 10, tipo menos 11, menos 12, menos 13, é mercado, né, o termômetro que vai dar vendedor para o dólar. Tá? Então, aqui são 2 informações extremamente compiladas, tem muita coisa dentro para chegar nisso daqui, tá? Que eu sempre vou ajustando. E é uma forma muito fácil de você ver como é que está a tendência do mercado naquele exato momento, ok? Então isso é algo que, para mim, faz toda a diferença. Eu vou explicar para vocês, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você viu que de repente ali nesse cenário aqui, tá? O dólar está comprador, o termômetro está puxando, e você vê o termômetro inclusive acelerando. Então vamos supor, ele podia estar aqui 12%, ele começa 30%, 33%, igual está aqui, 40%, 50%, 60%, você vê ele crescendo. Tá? Isso é um indício de que a tendência está ficando cada vez mais forte. Nesse tipo de cenário, se você está zerado, né, o que você vai aguardar? Um recuo, né, do preço do dólar para estar comprando. Quando esse recuo no preço, né, no gráfico acontece, e você está vendo esse termômetro, você tem uma oportunidade de continuar seguindo essa tendência. Tá? E aí eu vou explicar melhor junto com as precificações, que aí você vai entender o momento ideal para você se posicionar a favor disso. Tá bom? Então aqui é muito relevante. Tá? Não consigo operar sem olhar isso daqui. Pô, Rafa, eu estou comprado. Como eu falei, você está comprado, já está posicionado no mercado, o termômetro vai crescendo. É um trade que eu gosto de ir alongando, porque o mercado está desenvolvendo para o meu lado. Né? E isso pode ser do lado da venda, o termômetro pode ficar negativo, ele crescendo, você vai aproveitando tudo isso. Segunda informação extremamente importante, tá, que eu tenho aqui, que eu vou falar aqui para vocês agora, são as minhas precificações, tá? Que são essa janelinha aqui, ó, ok? Essa janelinha aqui. Isso daqui é muito relevante. Por quê? Tá? Vocês não estão vendo aqui o tracejado
da linha verde, que é o preço do dólar, né, em tempo real, porque o mercado está fechado. Tá? Então, ele vai ficar aqui sobreposto, né, atrás das outras linhas aqui, só por isso. Tá? Conforme esse mercado está aberto, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, na minha planilha, eu tenho 4 tipos de precificações. Na verdade, uma delas aqui não está plotada no gráfico, então são 3. Tá? Que seria o preço do dólar com a curva, que é um cálculo que eu desenvolvi, muito baseado nos juros nossos, nos DIs, várias pontas de DIs, tá? Os mais líquidos, obviamente. Eu tenho aqui uma precificação de dólar com emergentes, né? Como é que está o dólar com emergentes, e aí eu tenho o dólar com o índice. Eu vou falar um por um primeiro, para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Imaginem, tá, que... Deixa eu puxar o gráfico aqui para vocês, rapidamente. Ó, vamos lá. Imagine só que o dólar, né, ele está subindo. Esse gráfico aqui, né? Ele está subindo aqui, o dólar em 5 minutos. Então, você está vendo o preço subir e imagina que... deixa eu ver se eu consigo puxar aqui uma linhazinha, só para ficar bonitinho. Imagina que você está vendo o preço subir, e aí você tem uma precificação, que seria a primeira precificação, essa com a curva que eu mostrei para vocês, ó, essa daqui, ó, que seria essa linha amarela. Tá? Então, imagina que o preço do dólar está aqui em cima, você vai ver aqui uma linha tracejada verde, e a linha amarela está abaixo. O que significa isso? O que é, né, essa linha amarela abaixo? Essa linha amarela abaixo significa que, por essa precificação minha, de dólar com a curva, o dólar tinha que estar mais barato. Tá? Ele tinha que estar custando mais barato. Imagina que ele deveria estar, ó, a hora que ele chegou aqui nesse topo, ele deveria custar isso aqui, ó, tá? Sei lá, 15 pontos abaixo aqui do que ele está. E aí, muitas pessoas sabem, né, que eu, Rafa, opero o meu indicador NCNV, por exemplo, ele é um indicador para você operar contra a tendência quando você vai entrar na operação. Então, ele chega em determinados níveis que a gente sabe que já andou demais, baseado na volatilidade média, você tem uma oportunidade de entrar na contra-tendência. Contra-tendência no intraday, no day trade. Tá? E aí, quando que eu sei, né, vamos supor que ele entra numa região minha, né, de compra ou de venda, como que eu sei se de fato dá para entrar já? Um dos motivos é a precificação. Por quê? Se o preço do dólar está aqui e as minhas precificações apontam que eles estão para baixo, eu tenho o que eu chamo de distorção. Quando tem distorção, significa que o preço exagerou. Ele tende a voltar para as minhas precificações, para esses cálculos que eu desenvolvi. Então, para eu entrar numa operação contra a tendência hoje, né, eu olho muito a questão da distorção. Eu preciso que o preço esteja acima ou abaixo, né, acima para poder vender e buscar essas regiões de preço, essas distorções, né, essas precificações minhas, ou, né, o dólar pode estar caindo, e aí eu vejo que ele está aqui, ó, ele está aqui embaixo, o preço do dólar está aqui, as minhas precificações apontam que ele deveria estar 10, 15 pontos para cima. Né? Então, ele caiu bastante, ele está numa região compradora, né, graficamente falando, e eu tenho uma distorção. Nesse caso, eu tenho uma oportunidade, porque eu tenho, né, essa possibilidade dele fechar e buscar essas minhas precificações. Então, nesse cenário que eu entro, né, para evitar que você... Quantas vezes vocês aí podem ter comprado o ativo que não parou de cair, né, dólar, índice, qualquer ação, né, ou você pode ter vendido um ativo que não parou de subir. Então, quando você olha essas distorções, aí de fato você sabe em que momento o mercado exagerou e em que momento poderia ser o contrário. Tá? Um exemplo, o dólar está subindo, aí a precificação, estou usando uma precificação apenas, tá? Que é essa com a curva. O dólar está subindo e aí aquela precificação vai junto com o preço do dólar, o tempo todo coladinho. Então, por mais que ele tenha subido muito, você fala, poxa, não é hora de vender. Por quê? Porque eu não tenho distorção. Eu não tenho um preço de câmbio ou de índice, se for o caso, né, utilizando outra referência, que me fala, poxa, isso está exagerado, está mais caro do que deveria estar. Não é porque subiu demais que ele está caro. Tá? Se ele subiu demais, mas as outras cotações, as outras especificações estão junto, apoiando, ele vai continuar subindo. Tá? A hora que abre essas distorções é onde ele começa a perder força e aí sim, né, nós temos a chance de entrar numa operação contrária para pegar esse movimento. E o mesmo pode acontecer a favor da tendência. Por exemplo, tá? Imagina, vamos fazer um outro risco aqui, ó.
Essa linha verde, só para vocês entenderem, tá? De uma forma mais fácil aqui. Imagina que essa linha verde é o preço do dólar. E essa linha amarela é o preço que o dólar deveria estar baseado na minha precificação com a curva, por exemplo. Tá? E aí acontece o seguinte, você vê o termômetro, lembra aquele termômetro que eu acabei de mostrar para vocês? Dando compra para o dólar, ele puxando cada vez mais, que é o que aconteceu nesse movimento de alta aqui do dólar. O termômetro veio acelerando, né, contribuindo para esse movimento. E aí, vamos supor, né, que você está vendo aqui ó, o mercado subir. Tá? O mercado vai subindo, ó, o dólar vem subindo. Então, esse aqui é o preço do dólar, essa linha verde. Né? E a precificação com a curva vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. De repente, dá aquela esticada no preço do dólar e a curva está aqui. Ó. O preço ficou aqui. Nesse caso, o que vai acontecer? Tá? Você está vendo o termômetro extremamente comprador. A tendência naquele momento é de compra para o dólar. Tá? Então, se você quer operar a favor do termômetro, naquele cenário, e o dólar puxou acima da precificação, o que pode acontecer? Ele vir, né, ele fechar, devolver esse exagero, voltar para a precificação. Como o termômetro está muito positivo e você está vendo aquele sentimento do mercado, analisando o gráfico também, vê que o gráfico está extremamente comprador, você vê que o fluxo, né, as agressões estão compradoras, aí ele volta para essa precificação, ele retorna. Isso é um movimento, é uma oportunidade de você entrar a favor do termômetro. Tá? Então, são duas formas de atuar. Quando o termômetro está muito positivo, eu posso atuar a favor da tendência e posso também operar contra a tendência dele. Né, o termômetro comprador eu posso vender, mas eu preciso vender que hora? A hora que tem distorção, a hora que tem exagero. Quando ele chega lá em cima, o preço do dólar, e as precificações acabam ficando para baixo. Ó, mostra que o dólar foi sozinho, ele não está sendo apoiado pelos juros, ele não está sendo apoiado pelas moedas emergentes, que muitas vezes tem uma correlação. Tá? Então, tudo isso vai me dar um indício de que, apesar do termômetro estar comprador, né, em determinado momento eu posso sim operar vendido para tentar pegar um recuo do mercado. Certo? Então, espero que isso tenha ficado aí claro para vocês. Então, essa é uma precificação, essa linha amarela. Aí eu tenho outra precificação de dólar com emergentes. Então, como eu falei, como o mercado está fechado, vocês não estão vendo, né, isso aqui vai se movendo o tempo todo. E a linha, né, a tracejada do dólar não está mostrando porque o mercado está fechado. E aí, vamos supor, o que é dólar com emergentes, Rafa? É o preço que o dólar tinha que estar custando, tá? Naquele exato momento, quando o mercado estiver aberto, vocês vão ver esses dados se mexendo, baseado no quanto, né, ele está se movendo frente a moedas emergentes. Quais moedas emergentes? Aí tem um pulo do gato. Tá? Eu, Rafa, eu faço um ajuste, eu tenho uma fórmula minha que eu vou ajustando as moedas que estão mais correlacionadas com o real. Então, por exemplo, com toda a questão envolvendo a Rússia, tá, eu não vou olhar dólar com rublo russo. Por quê? Porque está totalmente descorrelacionado com o real nesse momento. Então, eu não vou considerar ele nesse cálculo. Então, isso é um filtro, é um ajuste que eu vou fazendo, né, nas minhas fórmulas para sempre estar ali junto com as moedas que estão andando junto com o real. Tá? Então, isso é algo que eu também vou alterando, que é uma dificuldade, né, para quem aprende, de repente, alguns cálculos. A minha planilha não vai ter, né, esse ajuste. E também, um ponto extremamente relevante, aqui eu tenho cotação de dólar com emergentes em tempo real. A maioria das plataformas tem delay, e bastante delay. Tá? Então, você não tem como precificar e falar, olha, o dólar está caro nesse momento em relação aos emergentes. Primeiro, se você não está vendo as cotações dos emergentes em tempo real, e sim com delay, aí já estragou toda a tua operação. Tá? Tem que ser em tempo real. E segundo, se você não está ajustando para ver se está correlacionado com emergentes, quais emergentes está mais correlacionado naqueles momentos. Então, esse ajuste eu vou fazendo. O mesmo ajuste acontece, né, que é uma outra precificação de dólar em relação ao índice. O que seria isso? Né? Seria essa linha vermelha. Poxa, vamos supor que o mercado esteja aberto agora e que preço o dólar deveria custar baseado no movimento que o índice futuro está fazendo? 5.097. Né, seria essa precificação. De novo, como o dólar está fechado, o índice também, o mercado nosso está fechado, por isso que está tudo zerado aqui. Tá?
E aí, você pode falar assim, Rafa, então tá bom, então o dólar está subindo 1%, o índice está caindo 1%, então o dólar tem que subir 1%. Não, tá? Existem diversas formas de você ver, né, o quanto os ativos estão correlacionados. Eu tenho uma fórmula que, inclusive, dá para vocês verem por aqui, ó, essa aba aqui, que ela vai me mostrar em tempo real qual que é a correlação do dólar com o índice. Porque todos vocês que operam já devem ter ouvido falar, quando o dólar sobe muito, o índice cai, quando o índice sobe muito, o dólar cai. Essa correlação inversa, ela existe, tá? Mas em alguns momentos ela deixa de existir. Então, essa precificação, quando eu falo assim que preço o dólar tinha que estar baseado no preço que o índice está, eu não posso, de forma alguma, utilizar, por exemplo, uma variação percentual do índice e querendo comparar com o dólar. Por quê? Primeiro que eles têm volatilidade diferente. Tá? O índice pode estar mais volátil, oscilar 2%, o dólar 1%. Então não dá para comparar dessa forma, que é um grande erro que eu vejo muita gente fazendo errado. Segundo, se eu tiver em um momento que os dois estão descorrelacionados, ou seja, essa correlação inversa de que um sobe e o outro cai, naquele momento ela não está acontecendo, não faz sentido eu ficar olhando o índice para tentar precificar dólar. Então, aqui eu tenho uma correlação dos últimos 10 dias, dos últimos 30 dias, dos últimos 60 dias, que vai mudando em tempo real. Quem estuda a correlação, né, esse método de correlação, sabe que, né, a correlação, quando ela é positiva, ela vai até 1. Quanto mais próximo de 1, mais correlacionado positivamente esses dois ativos estão. O que significa uma correlação positiva? Um sobe, o outro sobe, um cai, o outro cai. Tá? Então, 0,90, se fosse aqui, está negativo. Vou explicar por quê. Mas se fosse 0,90 positivo, significa que os dois ativos têm uma fortíssima correlação. Tá? Um sobe, o outro sobe, um cai, o outro cai. Quando é menos 90, que é o que está aqui, né, que vai aí, o máximo é até menos 1, significa que eles têm uma correlação inversa. Quando um sobe, o outro cai. E 0,90 positivo é uma correlação forte. 0,90 negativo é uma correlação forte também. Por quê? Porque o máximo que vai é 1 e menos 1. Então, menos 0,90 está uma correlação inversa muito forte. Tá? Então, nesses momentos, faz sentido eu olhar o índice, pelo movimento do índice, tentar ali, né, identificar que preço que o dólar tinha que custar, que o índice está influenciando um pouco o dólar também. O mesmo acontece, só voltando um pouco para essa precificação minha com a curva, eu já vi muita gente, eu olhava isso também no passado, olhando DIs, olhando as variações percentuais do DIs, para falar, o dólar tem que subir, o dólar tem que cair. Tá, e aí eu faço uma pergunta para vocês. Se os DIs abrem com 2% de alta, na média, vai? Você olha lá, vários DIs, eles abriram com 1,80, 2, 2,5 de alta, um forte estresse aí. Você vai comprar o dólar o dia inteiro, porque eles não vão virar negativo, tá? É um pouco difícil, né? Pode virar, claro. Mas como que você vai saber, né? Como que você compara DI com dólar? Você pega um DI que às vezes pode oscilar muito e você vai comparar um percentual dele com um percentual de variação, né, de fechamento do dólar. Será que é certo isso? Não é certo. Você precisa ter uma fórmula para equivaler essa volatilidade dos dois e aí sim você fazer, né, essa comparação. Então, isso eu faço nessa curva minha. Tá? Então, eu tenho um modelo que ele me fala, bom, os DIs abriram em alta, não tem problema, eu não estou considerando gap, eu estou botando eles no 0 a 0 a partir de movimento. Então, abriu os ativos, abriram todos os DIs, abriu o índice, abriu o dólar, eu trago eles para um ponto zero. A partir daquela movimentação de preço deles, tá? Aí sim eu vou considerar se o dólar tem que subir, tem que cair. Né? E também olhando sempre a correlação, se está correlacionado com juros ou não, eu vou fazendo os meus ajustes na minha planilha também. Tá? Então, por exemplo, aqui em cima, vocês têm o percentual de variação de alguns DIs, ó, o F24 até o F37. E essa linha aqui é a variação percentual do dólar. Então, como vocês podem ver, do 25, do F25 até o 33, né, o fechamento da variação percentual foi muito acima da variação percentual do dólar, que fechou em 0,65 de alta. Aqui todos eles ficaram acima de 1, tá? Alguns aí próximo de 1,5%. Passando até, né, de 1,5%. E aí você fala, não, o dólar tinha que subir mais, porque os DIs, alguns DIs estão puxando 1,5%.
Não é assim, tá? Então, aqui eu tenho uma variação percentual, que me ajuda a ver quais são os DIs que estão puxando um pouco mais, mas aí eu tenho uma outra forma de variação, que é aquilo que eu falei, eu trago eles para um eixo zero, e aí, por exemplo, eu posso ter todos os DIs aqui com uma variação percentual de fechamento positivo, mas aqui, nesse cálculo, eles estão negativos, então significa que de onde eles abrirem, eles estão caindo. Tá? Então, isso faz, né, se tiver o dólar naquele momento bem correlacionado com juros, isso vai fazer, né, o dólar cair. E como que eu olho isso daqui? Eu não preciso olhar isso, porque todos esses cálculos estão nessa linhazinha amarela, simples. Tá? Então, baseado no movimento de todos esses juros, eu sei se o dólar teria que subir ou se ele teria que cair. Tá? E aí, em cima dessas precificações minhas, eu tenho já um indicativo. Compra, venda ou neutro. Para quê? Para o dólar. Tá? Para o dólar, precificações para o dólar. Então, o que acontece? Se o dólar estiver acima da minha precificação de curva, por exemplo, a precificação da curva ele tinha que custar 5,102. Está custando 5,130, vai, um exemplo. Então, vai estar aparecendo aqui venda. Por quê? Porque, baseado na precificação da curva, o dólar tinha que estar mais barato. Então, uma oportunidade de vender e pegar esse recuo. E aqui a diferença. Qual que é a diferença em pontos, né, do preço do dólar naquele momento em relação à precificação que ele tinha que estar em cada uma delas. Tá? Tá um pouco bugado aqui porque o mercado está fechado. Tá? Aqui ele vai se movimentando, vai ficar muito fácil de vocês verem. Ok? Bom, esses dois itens são os principais, tá, para vocês estarem olhando aí durante o mercado. Aqui eu tenho algumas cotações, como eu falei, são cotações real time. Então, não é só você ter uma cotação. Se você abrir um investing, por exemplo, você tem essas cotações. Mas tem delay de até 15 minutos. Então, para você que está operando day trade, não dá. Tá? Não dá. Então, você tem aqui, né, essas precificações, você tem aqui as variações percentuais do dólar com outras moedas. Aqui em cima tá um pouquinho pequeno, mas eu vou falar para vocês, eu tenho a volatilidade média. Né? Então, quanto o dólar está oscilando de volatilidade média, que é um cálculo meu, 66,80 pontos por dia. Tá? Então, a frequência do dólar é 6,68 e aqui eu tenho um percentual. O que é esse percentual? Tá? Olha só, a média de volatilidade do dólar está em 66,80. Até o momento que fechou, o mercado não está rolando, está fechado, ele tinha andado 57,5 pontos. Ou seja, ele fez apenas 86% da volatilidade média. Ou seja, ele não andou tanto nesse dia. Tá? Por que isso é interessante? Porque quando eu estou posicionado, vamos supor que eu estou comprado e o dólar está subindo. Eu vejo esse percentual e vejo que ele está lá, 60%, 50%. Vamos deixar 50%. O que isso significa? Bom, se eu estou comprado, o termômetro está me subindo, né, dando uma indicativa que o dólar pode subir. Eu tenho precificações apontando que o dólar tinha que estar mais caro. Eu vou segurar essa operação. E por que mais eu vou segurar? Porque ela só andou, né, por enquanto, 50%, um exemplo, tá? 50% da volatilidade média, ou seja, tem espaço para esse dólar andar mais. É diferente de você tentar segurar uma compra e aqui está mostrando que ele andou 130% da volatilidade média. O que significa isso? Ele já fez um movimento maior do que ele tem feito na média nos últimos dias. Então, mesmo que eu esteja num trade bom, eu vou ficar esperto para colocar isso no bolso, né, realizar esse lucro, porque já andou bastante. Tá? Então, é dessa forma também que eu gosto de olhar isso. Então, isso eu também tenho, né, essa mesma informação para o índice, que está aí, tá vendo? 1.887 pontos de vol média nos últimos dias, frequência 188 pontos, e aqui, né, ele andou 1.500 pontos nesse dia, fez aí 79,49% da volatilidade média. Tá? Outras coisas que tem aqui na minha plataforma, que tem aqui na minha planilha, tá? Aqui é um estudo muito interessante de desvio padrão. Tá? São cálculos estatísticos, não é nada assim que eu inventei, não, essa questão. Isso aqui sim, ó, termômetro, essas especificações foram tudo coisas que eu criei do zero mesmo, foram ideias minhas, e tenho muito orgulho disso. Tá?
Então, aqui é um estudo de desvio padrão. Desvio padrão, né, você usa desvio padrão para uma série de dados estatísticos, não de mercado financeiro, para qualquer coisa. Tá? Tem muita empresa que olha desvio padrão em cima de venda, em cima de produção, em cima de um monte de coisas. E você pode aplicar isso para mercado financeiro. Então, aqui, eu tenho um desvio padrão que ele me mostra onde, né, o dólar ele vai estar aqui, o preço dele é esse último, esse pequenininho aqui, pretinho, tá? Que está com uma cor preta em volta. E aí ele vai mostrar para mim, bom, se ele fizer um desvio padrão para cima, eu tenho uma resistência lá no 119, depois 154, depois 188. Estatisticamente falando, para você chegar em 2, 3 desvio padrão, é raríssimo, tá? Então, são regiões, como vocês podem ver, ó, aqui foi o preço que abriu o dólar, a máxima do dólar, a mínima do dólar e aonde ele fechou. Né? Que aí, se tivesse aberto o mercado, esse preço aqui seria o preço último. Então, ele ia estar movimentando. E aqui o índice, ó, abriu aqui, máxima aqui, mínima aqui, fechou aqui o índice. Tá? Podem ver que a máxima foi muito próxima do primeiro desvio padrão no dólar, a mínima foi muito próxima do desvio padrão de baixo, né, do dólar, e no índice a mesma coisa. Vocês vão ver muito isso daqui. Então, são pontos que servem, sim, né, junto com o meu indicador NCNV, como regiões, né, de suporte e resistência extremamente relevantes. E aí você vai falar assim, pô, Rafa, mas como é que eu junto tudo isso? Né? Então, vamos supor, o mercado de dólar veio caindo. Ele chegou numa região de um desvio padrão para baixo, significa que é uma região compradora. Por quê? Porque a gente tem que comprar barato no mercado e vender caro. Tá? Mesmo que você queira operar a favor da tendência, o preço está subindo, como que eu compro barato numa tendência? Você espera um leve recuo para você entrar, né? Para você não sair comprando topo, né? Ou vendendo fundo, no caso, uma queda. E aí o mercado vem e cai, por exemplo, a um desvio padrão. Chegou nesse desvio padrão, como que está o termômetro? Continua comprador? Continua positivo? Como estão as precificações? Quando o dólar caiu, as precificações vieram junto, ou seja, não tem distorção, pode ser que ele continue caindo, ou as minhas precificações ficaram aqui em cima, o dólar meio que caiu sozinho. Ou seja, abriu o quê? Uma distorção. Eu tenho distorção? Tenho. Então, eu tenho uma oportunidade de estar comprando. Então, você junta regiões de preço com o termômetro, com as precificações, para você ter uma assertividade extremamente relevante. Tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, falei aí bastante. Eu quero dar uma grande notícia para vocês aqui. Prestem muita atenção agora. Aí tem outras coisas aqui na minha planilha, mas esses são alguns estudos meus que vocês não precisam acompanhar para o day trade. São estudos que eu tenho aqui, que eu olho, me ajudam a ter uma direção do mercado, né, de médio prazo, mas não é nada, não é um estudo que eu vou olhar durante o mercado aberto. Tá? Então, são coisas aqui que eu vou utilizando. Né? Aqui, por exemplo, é um estudo que eu desenvolvi que ele usa o índice e o dólar, e são operações voltadas para swing trade, onde, né, algumas vezes eu entro comprado em dólar e índice para swing trade, e outras vezes eu entro vendido em dólar e índice. Eu fico comprado, comprado, vendido, vendido. Então, para quem conhece, já ouviu falar de long and short, né, essa estratégia não é um long and short. Por quê? Porque eu vou ficar ou comprado, comprado, ou vendido, vendido. Ou vou ficar short, short ou long, long. Tá? Ou long, long, short, short. Tá? E o que acontece, né? Como eles são ativos que têm uma correlação inversa, né? Quando um sobe, teoricamente o outro cai. Quando um cai, teoricamente o outro sobe. Então, se eu fico comprado em um e vendido em outro, eu estou assumindo um risco maior, porque eu posso comprar, por exemplo, dólar e vender o índice para swing trade, o índice continuar subindo e o dólar continuar caindo. Aí eu estou perdendo nas duas pontas. Então, o long and short, né, ele não é para isso. Você usa as pontas para diminuir o seu risco, tá? E não para potencializar. Nesse caso, como são ativos inversos, eu tenho esse estudo para fazer, de vez em quando, algumas operações swing trade. Isso é assunto para outra live. Bom, pessoal, vamos à novidade, aquilo que eu quero trazer para vocês. Tá? Como eu falei, o meu foco hoje é operar. Né? Eu não opero pequeno, opero grande, tenho uma responsabilidade grande com esse fundo fechado. E tem sido muito raro mesmo eu conseguir fazer algum curso nesse sentido. Então, o que eu vejo que não tem como, né, eu ajudar as pessoas sem fazer isso, tá? Que é o meu intuito estar ajudando vocês, eu não consigo
ajudar vocês se vocês não estiverem vendo a minha planilha. Por quê? Porque a minha planilha, como eu falei, ela tem dados de diversas plataformas que vai ficar muito caro para cada pessoa pagar esse dado sozinho. A minha planilha tem fórmulas que só eu sei, porque fui eu que desenvolvi, né? E que eu não pretendo continuar passando, porque não basta a pessoa ter a minha planilha, ela vai precisar fazer os ajustes, que são muitas vezes coisas complexas, que eu teria que ficar talvez um mês inteiro, né, ensinando para todo mundo entender como que ajusta isso da forma correta. Então, a única forma possível disso tudo seria vocês estarem vendo a minha planilha em tempo real, sem delay. É por isso que eu tenho, né, e criei o Trading Floor. O que é o Trading Floor? O Trading Floor, vocês vão poder acompanhar essa minha planilha em tempo real. Vocês vão ter um chat onde vocês participam e eu vou estar lá com vocês. Primeiro ponto, não esperem que eu vou ficar falando, vamos comprar, vamos vender, vamos comprar. Eu não faço isso, eu não sou analista, eu opero conta real, não posso, né, ficar passando recomendações de compra e venda para vocês. Não vou deixar de operar minha conta real para ficar virando, né, a analista, para ficar nada contra, mas não é o que eu quero. Tá? Eu teria que ganhar muito, muito dinheiro com isso para valer a pena fazer isso, e eu gosto de operar, então não vou parar de operar. Então, primeiro, não é recomendação de compra ou venda nesse tipo no Trading Floor, não será isso, mas será sim uma oportunidade de vocês verem os estudos que eu desenvolvo, que eu vou ajustando, verem a minha planilha em tempo real, terem acesso a essas cotações internacionais também em tempo real. Mas lembra, não basta ver cotação em tempo real, tá? Porque, beleza, você pode ver um monte de cotações lá, pô, que legal, eu vejo a planilha do Rafa, eu não preciso pagar para ter essas cotações. Tudo bem, mas aqui não é cotação, aqui são fórmulas, tá? Objetivas. Lembra daquilo que eu falei, compilar, processar e entregar de uma forma que dê para fazer o quê? Dinheiro. Mostrando só as cotações para vocês, vocês não vão fazer dinheiro com isso, tá? Só com isso não, você precisa ter um método, tá? Então, pessoal, eu não estou aqui para ser bajulado, eu não estou aqui para vocês falarem, nossa, Rafa, isso aí que você desenvolveu é o melhor do melhor. Não é isso que eu quero, eu não estou aqui para estar certo, para estar errado. O meu foco aqui é ganhar dinheiro. Então, se vocês verem essa planilha, eu tenho certeza que vocês vão aumentar drasticamente a chance de vocês ganharem dinheiro. Isso aqui me dá muito dinheiro. É isso que eu uso hoje para tomar a maior parte das minhas decisões no mercado. Então, se vocês estão operando, estão fazendo day trade, eu não vejo como... Tá? Eu não vejo como não ver isso daqui. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum, só aqui. Porque são coisas que eu desenvolvi, que eu alimento, que eu ajusto e que eu não vou, né, passar porque não adianta. As pessoas não vão, né, muitas vezes, conseguir fazer essas alterações da forma correta. Às vezes pode até alterar alguma coisa errado, a planilha vai começar a ficar muito diferente da minha, né, e aí as pessoas vão tomar decisões com dados errados. Tá? Sem contar o custo para ter todas essas informações em tempo real. Então é o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse link que está aqui embaixo. Através desse link, vocês vão poder participar do Trading Floor. Trading Floor, vocês vão ver essa tela em tempo real, vocês vão ver o chat, né, onde as pessoas que estão comigo vão estar presentes, comentando sobre o mercado. Eu vou estar comentando sobre o mercado, não dando uma recomendação, mas aquilo que eu estou vendo baseado nesses estudos. Tá? Isso daqui... né, já está sendo implementado para utilizar a inteligência artificial também. Então, algumas coisas aqui vai começar a processar de forma automática e vai nos ajudar ainda mais. Então, isso vai crescer, isso vai melhorar, vai evoluir cada vez mais. E eu quero ter vocês comigo. Essa é a melhor forma que eu posso ajudá-los, tá? Vendo a mesma coisa que eu vejo, entregando para vocês a minha tela, tá? Que eu poderia muito bem ficar quietinho no meu canto, não deixar ninguém ver, porque isso me dá dinheiro e eu opero para valer. Estou abrindo essa oportunidade para vocês porque eu vejo que muita gente precisa disso. Eu estou cansado de ver pessoas olhando coisas que não fazem mais sentido. Mercados que olhando, às vezes, até as coisas certas da forma errada, né? A forma que, assim, na teoria é lindo, mas na prática não funciona. Né? Ou, às vezes, ficar tentando seguir alguma coisa ali no tape reading, que, como eu falei, eu usava muito tape reading, uso hoje, olho, né, os fluxos, olho as agressões, olho
quem está comprando e quem está vendendo, mas não é mais, não dá mais para tomar decisão nisso, porque mudou. Né? Os algoritmos entraram bagunçando tudo isso. É muito difícil você conseguir tomar uma decisão e ser assertivo olhando só isso. Tá? Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês vai ajudar demais. Eu tenho certeza absoluta disso. Tá? Então, eu espero realmente que vocês entrem, que vocês participem. Eu vou dar o meu máximo. Tá? Vou fazer de tudo para que vocês entendam e possam ganhar dinheiro de forma consistente no day trade, que para mim é a melhor forma para quem tem um tempo para operar e para quem não tem muito recurso, a melhor forma de ganhar dinheiro no mercado sem muito capital, tá? E que possa realmente viver de renda ali sem ter um capital grande, é sim no day trade, utilizando a alavancagem do day trade e vendo as coisas de forma profissional, que é o que vocês vão ver com essa planilha aqui, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Obviamente que durante o trading floor, as dúvidas vão sendo tiradas com o mercado rolando. Então, algumas coisas vocês podem não ter entendido aqui, mas vocês vão entender, né, no dia a dia ali comigo também, tá bom? Forte abraço para vocês, tamo junto. Clica no link aqui embaixo, espero você lá. Valeu!